Quantas vezes você já teve a sensação de que as pessoas estavam apenas esperando a sua queda? Talvez até não dissessem isso em palavras, mas você percebia nos olhares, nos comentários, nos sussurros. É como se houvesse uma torcida silenciosa para que você não chegasse onde sonhou. E cada tropeço, cada falha, parecia ser usado como combustível para alimentar a expectativa da sua derrota. Mas aqui está a verdade. A sua história não é escrita pelos que torcem contra você. A sua vida não é dirigida por aqueles que duvidam, zombam ou subestimam. A caneta que define o rumo da sua trajetória está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E quando é Ele quem escreve, não há capítulo de queda que não possa ser transformado em testemunho de vitória. Antes de seguirmos nessa palavra, já quero te pedir algo profético. Permaneça até o final deste vídeo, porque tenho uma oração poderosa para declarar sobre a sua vida. E se esta mensagem já toca seu coração, inscreva-se agora e compartilhe este conteúdo, pois pode ser a resposta que alguém que você ama precisa ouvir hoje. Essa mensagem é para mostrar a você que a expectativa da sua derrota será transformada em palco da sua vitória. Você vai entender como rejeição se converte em promoção, como humilhação se torna honra e como aquilo que parecia ser a sua ruína se torna a fundação de um futuro de glória. Olhe para a sua própria história. Quantas vezes as portas se fecharam, os apoios desapareceram e até os mais próximos duvidaram de você. Quantas vezes parecia que o mundo inteiro aguardava para ver a cena do seu fracasso. E diante desse peso, você se perguntou: será que ainda vale a pena acreditar? Essa sensação não é nova. José conheceu isso. Vendido pelos próprios irmãos, jogado em uma cova, levado como escravo, acusado injustamente, esquecido numa prisão. Se alguém tivesse parado para analisar a vida dele naquele momento, teria concluído: ele caiu, não tem volta. Mas Deus nunca encerra a história no capítulo da dor. O que parecia humilhação era preparação. O que parecia abandono era estratégia. Assim também acontece com você. As situações que mais ferem podem ser as ferramentas que moldam sua maior vitória. A rejeição que arde hoje pode ser lembrada amanhã como a porta que abriu um novo destino. A traição que feriu pode ser exatamente a virada que conduziu você ao lugar certo. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência. Quando ele se cala, está escrevendo. Quando parece não agir, está arquitetando algo maior. Você não vê, mas ele está alinhando pessoas, circunstâncias e oportunidades. A queda que os outros aplaudiram é a mesma que o Senhor vai usar como degrau para levantar você mais alto do que jamais esteve. O que o mundo chama de queda, Deus chama de estratégia. Porque para ele não existe derrota final. Existe processo. E todo processo é pedagógico. Serve para moldar a fé, fortalecer o caráter e preparar para uma vitória que será impossível de ser ignorada. As pessoas olham para a sua fraqueza e decretam o fim. Mas o que elas não sabem é que a sua fraqueza é o cenário perfeito para a força de Deus se manifestar. Está escrito em Miqueias 7:8. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Essa promessa não nega a queda, mas garante o reerguimento. O justo pode cair, mas não permanece no chão, porque Deus é quem o levanta. Pense na flecha. Antes de ser lançada, ela precisa ser puxada para trás, e quanto mais para trás, maior será a força do lançamento. Talvez hoje você se sinta como essa flecha, sendo puxado para trás pelas circunstâncias. Mas não se engane, não é retrocesso, é impulso. É preparação para um lançamento que vai surpreender até você. Davi também conheceu isso. Para os olhos humanos, era apenas um menino despreparado, frágil diante de um gigante armado, mas aos olhos de Deus, era um rei em treinamento. A vitória sobre Golias não foi acaso, foi revelação. Quando o inimigo parece maior do que você, é sinal de que Deus está prestes a mostrar que não é pela sua força, mas pelo poder dele. A revelação é clara. Ninguém pode escrever o fim da sua história porque ela já foi decretada pelo autor da vida. Não se trata de quantos torcem contra você. Se Deus é por você, quem será contra? Agora você precisa aplicar essa verdade no cotidiano.
Fé sem ação é apenas discurso. A vitória de Deus precisa ser vivida de forma prática. A primeira atitude é aprender a declarar vitória, mesmo sem ver o resultado. Suas palavras não são apenas sons, são sementes. Quando você profetiza esperança, futuro e conquista, você abre espaço para o sobrenatural agir. A segunda atitude é mudar a perspectiva. O que parece atraso pode ser estratégia. O que parece demora pode ser proteção. Muitas vezes o que você chama de silêncio de Deus é, na verdade, um tempo de preparação. A porta que não se abriu pode estar fechada porque era armadilha. O caminho bloqueado pode estar impedido porque levaria à ruína. A terceira atitude é não desperdiçar energia combatendo quem torce contra você. A sua luta não é contra carne e sangue, não é contra comentários, olhares ou zombarias, é contra forças espirituais. Quando você gasta energia respondendo a quem não acredita em você, enfraquece. Mas quando se volta para Deus, descobre que a verdadeira batalha é vencida no secreto. Quando você começa a viver dessa forma, algo muda. A fé deixa de ser apenas crença e se torna posicionamento. E quando você se posiciona, o inimigo perde espaço, os críticos perdem voz, e a vitória de Deus começa a se tornar evidente na sua vida. Chega o momento em que tudo muda de atmosfera. Aqueles que aguardavam sua queda verão um espetáculo diferente. Esperavam lágrimas, mas vão ouvir testemunhos. Desejavam humilhação, mas verão honra. Planejavam derrota, mas serão forçados a testemunhar vitória. O mesmo palco que parecia preparado para sua vergonha será usado como vitrine da glória de Deus. E você será levantado, não de forma discreta, mas de maneira tão evidente que não haverá como negar. Foi o Senhor quem fez. É aqui que sua fé precisa se erguer como nunca. Você não é refém do que disseram. Você não é prisioneiro do que planejaram. Você é herdeiro de uma promessa eterna. E quando Deus decide virar a página, não há força que mantenha o capítulo anterior. O que parecia ponto final era apenas vírgula. A narrativa continua, e a partir daqui todos verão que a queda não foi o fim, mas a preparação para a maior virada que já aconteceu na sua vida. Não tema o olhar de quem espera sua derrota, eles verão sua vitória. E não será por acaso será tão claro que todos terão que reconhecer. Foi Deus quem escreveu. Senhor, eu oro agora por cada vida que escuta esta palavra. Tu conheces as lágrimas escondidas, as batalhas silenciosas, os momentos em que parecia não haver saída. Mas eu declaro, em nome de Jesus, que nenhuma dessas situações terá a palavra final. Toda tentativa de derrota se transformará em palco de vitória. Onde hoje há dor haverá testemunho. Onde existe silêncio, nascerá uma canção nova. Onde esperavam o fim, tu já preparaste um novo começo cheio de glória. Eu profetizo que quem caiu se levantará. Não pela própria força, mas pelo poder do Senhor. Nenhum olhar de desprezo terá autoridade sobre o futuro dos teus filhos. A caneta continua nas tuas mãos e a história já está escrita com vitória. Agora eu faço um convite. Declare sua fé. Nos comentários, escreva com ousadia. Minha vitória já está escrita. Cada comentário será um tijolo de fé levantado neste altar digital. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de renovo, porque talvez o testemunho dessa pessoa comece no instante em que ouvir estas palavras. E se você deseja continuar caminhando nessa fé, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e permaneça conosco. Aqui, cada vídeo é mais uma oportunidade de ouvir do céu e viver, na prática, a vitória que Deus já decretou para você.